Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. A gente começa por uma medida simples, mas que pode dificultar a ação daqueles estelionatários num golpe que todo mundo conhece, né? Uma pessoa chega e se passa por um parente seu para roubar dinheiro da vítima. Até o fim deste ano, a Anatel deve exigir o cadastramento com biometria facial para compra de chip de celular. Uma tática conhecida, mas que ainda faz vítimas em todo o país. Cláudio recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A foto era do filho. O texto dizia que o celular havia quebrado e que ele precisava de ajuda urgente. Sem desconfiar, o comerciante fez as transferências e teve um prejuízo de quase R$3.000. Eu falei, vou ajudar ele a pagar os boletos, porque ele falou, amanhã, meio-dia, eu te devolvo o dinheiro. Só que ele não falou, ele escrevia. Se ele tivesse falado, eu sabia que não era ele, né? Estelionatários envolvidos nesse tipo de crime dificilmente são identificados. Eles costumam comprar e cadastrar chips telefônicos em nome de terceiros com dados vazados na internet. Quando a polícia consegue rastrear o número usado no golpe, normalmente encontram laranja que teve o nome utilizado sem o consentimento. Para frear esse tipo de fraude, a Anatel vai exigir ainda este ano o reconhecimento facial na compra de chips de celular. A expectativa é reduzir ao máximo as fraudes de identidade, de maneira a garantir que o número de telefone está corretamente vinculado ao seu responsável. A implementação será gradual, primeiro para novas linhas. Numa segunda etapa, usuários com números já ativos também terão que fazer a biometria. A gente vai ter, pelo menos, a certeza de que foi aquela pessoa que fez o cadastro na operadora de telefonia, não foi utilizando o nome e os dados de uma outra pessoa. Mesmo com a nova regra, a orientação segue a mesma. Desconfiar de mensagens suspeitas e sempre fazer a confirmação por chamada telefônica. Depois do prejuízo, Cláudio redobrou a atenção. Não tem uma pessoa que vai pedir R$1 para mim que eu vou falar, estou mandando. Vou ligar e vou perguntar, é você? Sou eu, então eu te mando. Laudo da Polícia Federal reconhece doenças de Bolsonaro, mas afirma que ex-presidente pode ser tratado na prisão. Condenado por tentativa de golpe, ex-deputado Alexandre Ramagem é interrogado por vídeo no Supremo. Estados Unidos pedem novo tratado sobre armas nucleares com Rússia e China. Enviados de Donald Trump se reúnem com representantes do Irã para discutir acordo nuclear. O JR flagra a ação dos cambistas na porta de shows internacionais em São Paulo. Na série especial, como a polícia identifica bebidas adulteradas e faz o descarte dos produtos ilegais. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. Exclusivo, o Jornal da Record flagrou cambistas vendendo ingressos na porta de um show em São Paulo. Além dos ingressos tradicionais, eles também oferecem ilegalmente complementos de meia entrada para quem não consegue comprovar direito ao benefício. As imagens foram gravadas na zona oeste da capital, pouco antes do show da banda americana My Chemical Romance. Os ingressos oficiais vão de R$ 197 na arquibancada superior a R$ 895 na pista premium, perto do palco. A céu aberto, os cambistas aproveitam para vender as entradas ilegalmente. O que eu consigo fazer pra você é 850, mano. Mas dá pra entrar de boa? Dá, só vai pagar quando entrar. Aqui, o cambista oferece uma nova opção: o complemento de ingresso de meia entrada. Você pagou 445, acho que é... Não, foi... Sei que lá é R$900, ela inteira é R$900. Aí você vai ter que pagar essa taxa de 400 e pouco lá. Passa um preço melhor pra você. Quer pagar 350? 350? Cada uma, pode ser? Complementar o ingresso de meia entrada na bilheteria é uma prática comum nos shows. É assim toda vez que alguém não consegue comprovar o benefício de estudante ou de idoso, por exemplo, e precisa pagar o valor cheio da entrada.
os cambistas têm se aproveitado dessa situação para oferecer o serviço. Tudo, claro, na clandestinidade. A Secretaria da Segurança Pública afirma que atua contra ações criminosas de cambistas. Na semana passada, 2 homens foram presos suspeitos de comprar irregularmente ingressos para o show do cantor inglês Harry Styles. A polícia também investiga uma quadrilha suspeita de montar um site falso para vender entradas para a apresentação da banda inglesa Iron Maiden. Os fãs dizem que os preços altos dos ingressos incentivam a ação de cambistas. Que estimula as pessoas a buscarem uma forma mais barata de poder ter algum lazer ou coisas do tipo. O Procon alerta que, além de ser crime, não há garantia de que o ingresso é verdadeiro. Você vai para um evento para se divertir, você vai sair com uma dor de cabeça e provavelmente não vai ter como se ressarcir daquele custo que você teve. Essa é que é a verdade. Agora a gente fala sobre uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público, que prendeu 6 suspeitos de integrar uma milícia no Rio de Janeiro. Eles usavam laranjas e empresas de fachada para lavar o dinheiro do crime. O objetivo da ação era desarticular o núcleo financeiro de uma milícia que atua na zona sudoeste do Rio. Os agentes fizeram buscas na capital e na Baixada Fluminense. As investigações revelaram que os suspeitos estariam ligados a um esquema de lavagem de dinheiro, de crimes cometidos nas comunidades de Rio das Pedras e da Muzema. Cobravam extorsões a moradores, a comerciantes e a agiotagem. Eles captavam esses recursos ilícitos, né? E a partir dali dissimulavam, ocultavam esse patrimônio, né? Uma atividade típica de lavagem de dinheiro. O grupo era responsável por arrecadar, gerir e distribuir os recursos ilícitos. Para lavar o dinheiro, os criminosos usavam familiares como laranjas e abriam empresas de fachada em nome deles. Planilhas apreendidas ao longo das investigações comprovaram o esquema. Utiliza as pessoas sem passagem, né, para justamente dificultar a investigação, chegar até eles. Na denúncia, o Ministério Público ainda cita envolvimento da quadrilha em grilagem de terras e receptação de carga roubada. Tudo com uso de violência e intimidação de moradores. E olha só o que a polícia descobriu em Goiânia por meio de uma denúncia anônima. Os policiais encontraram um esquema de venda de diplomas falsos. O suspeito falsificava e vendia documentos de ensino superior e de cursos técnicos em grupos da internet. Ele dizia conseguir o histórico de notas e o certificado em pelo menos 3 universidades particulares de Goiás. A entrega era feita em até 3 dias. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu um diploma supostamente falso que vai ser analisado. Celulares também foram apreendidos. 3 homens foram presos por ameaçar de morte uma mulher em São Paulo. Eles mandavam mensagens e chegaram a ir até a casa dela depois que a vítima ficou devendo dinheiro para agiotas. Os policiais chegaram de madrugada na casa de um dos suspeitos. Deita no chão! Deita no chão! Além dele, outros 2 foram detidos em Guarulhos, na Grande São Paulo. A denúncia foi feita pela própria vítima, de 43 anos, que procurou a delegacia. As ameaças começaram depois que a mulher pegou dinheiro emprestado de agiotas. Em uma das mensagens enviadas ao celular da vítima, os suspeitos colocaram uma foto da casa dela e ameaçaram atirar contra a residência. Pouco depois, é possível ver quando 2 homens chegam numa moto, estacionam e tocam a campainha. A gente entendeu que era emergente a ação policial, investigamos durante essa madrugada e hoje de manhã prendemos esses 2 autores. Em uma outra mensagem, um dos suspeitos chega a dizer que não tem medo da polícia. Os 3 serão investigados por extorsão, lavagem de dinheiro e agiotagem. As operações continuam porque a polícia ainda quer prender mais um integrante da quadrilha. A vítima diz que já havia quitado as dívidas, mesmo assim sofria as ameaças. Nesses crimes que há uma coação muito grande com as vítimas, essas vítimas imediatamente devem procurar a polícia, porque a polícia vai atuar ao lado delas. Com os suspeitos foram apreendidos um carro, 2 motos e uma moto aquática, que a polícia acredita que foram comprados com o dinheiro dos crimes.
Em Goiás, uma empresa teve um prejuízo de 7 milhões de reais por causa de um incêndio que destruiu 11 veículos. Agora olha o detalhe. O vigilante que estava lá disse que criminosos atearam fogo no local. Só que a perícia descobriu que tudo começou com um cigarro que ele fumava. O vídeo feito mostra o início do incêndio. Minutos depois, as chamas já tinham destruído todos os 11 veículos, 9 caminhões e 2 tratores, que eram usados na obra de duplicação da BR-153, entre as cidades de Uruaçu e Campo Norte, em Goiás. Na noite do incêndio, havia um único vigilante no local. Para a polícia, o funcionário disse que foi rendido e agredido por criminosos que chegaram numa caminhonete. Antes de ir embora, eles colocaram fogo nas máquinas. A perícia no local chegou à conclusão de que a versão do vigilante não se sustentava. Os peritos concluíram que era impossível ter um elemento veicular ali, uma caminhonete, conforme o relato dele. O homem admitiu que tinha inventado a história e que ele próprio provocou o incêndio acidentalmente. Ele amanheceu com um cigarro aceso e o cigarro, às vezes, pressionado sobre o banco, acabou perfurando o banco. Quando ele acordou, já estava um certo princípio de fogo naquele banco. Ele mesmo, conseguiu ali rasgar sua própria camiseta com o dente mesmo. O vigilante foi indiciado por incêndio culposo por se tratar de um acidente. A defesa dele não foi encontrada. O prejuízo para a empresa responsável pelas obras na rodovia supera 7 milhões de reais. Diretores da autarquia que administra as pensões dos servidores do Amapá foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga supostas fraudes ligadas ao Banco Master. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em Macapá, a capital do estado. Os alvos da operação foram o presidente do Instituto de Previdência do Amapá, Jocildo Lemos, além de 2 integrantes do Comitê de Investimentos, Jackson Rubens de Oliveira e José Milton Afonso Gonçalves. A apuração envolve a aplicação de 400 milhões de reais do caixa do Instituto no Banco Master. Segundo fontes ligadas à investigação, os 3 participaram de decisões que autorizaram os aportes, mesmo depois de alertas internos, diante das investigações sobre o Master. Para a Polícia Federal, as operações financeiras teriam exposto o patrimônio do Instituto de Previdência dos servidores do Estado a risco elevado. Os investigadores querem esclarecer se houve prejuízo ao patrimônio público. Em nota, a Amprev declarou que se sente lesada pelos maus feitos do Banco Master e que já ingressou com todas as medidas judiciais cabíveis, conseguindo, inclusive, o bloqueio de pagamentos ao banco. As defesas de Jackson Rubens de Oliveira e José Milton Afonso Gonçalves não foram localizadas. Hoje termina o prazo para o Banco de Brasília apresentar ao Banco Central um plano de ações para reforçar o caixa em pelo menos 5 bilhões de reais. A operação é necessária para reduzir o risco operacional do banco. Se aprovado pelo Banco Central, o plano deverá ser executado pelo BRB em até 6 meses. Já o Fundo Garantidor de Crédito estima ter concluído o pagamento de 90% dos 800 mil clientes credores do Master. Os pagamentos começaram em 19 de janeiro. Ao todo, o fundo calcula desembolsar cerca de 41 bilhões com os ressarcimentos, o maior saque da história do fundo. Os Estados Unidos pediram uma negociação com a Rússia e também com a China para estabelecer novos limites às armas nucleares. Essa decisão vem um dia depois do fim do acordo para o controle do arsenal atômico entre russos e americanos. O subsecretário americano para controle de armas, Thomas DiNanno, afirmou que um novo tratado também deve incluir a China. Ele acusou Pequim de ter realizado um teste nuclear de forma secreta em 2020. O governo americano quer impedir que a China aumente o arsenal atômico. O representante da diplomacia chinesa descartou a participação no acordo e afirmou que o país age com cautela e responsabilidade. A Rússia disse que outros países com armas nucleares, como França e Reino Unido, também devem ser incluídos no tratado. A política externa do presidente Donald Trump tem buscado posições estratégicas, principalmente no que se refere à segurança nacional. O exemplo mais recente é a pressão pelo controle da Groenlândia, na região do Ártico, o que gerou tensão com países europeus e aliados. França e Canadá abriram representações diplomáticas na capital da Groenlândia em apoio ao território controlado pela Dinamarca.
Na política interna, Donald Trump foi alvo de críticas após a publicação de um vídeo com uma montagem em que o ex-presidente Barack Obama e a esposa, Michelle, aparecem como macacos. A peça fala de supostas irregularidades na eleição presidencial de 2020. A Casa Branca afirmou que um funcionário fez a publicação por engano e apagou a postagem da conta do presidente Trump. No fim da tarde, o governo americano anunciou a suspensão do imposto adicional de 25% sobre produtos da Índia. A medida vem após o governo de Narendra Modi se comprometer a não comprar petróleo russo. Os Estados Unidos também vão importar mais carne da Argentina. De volta ao Brasil, a Prefeitura de Corguinho, em Mato Grosso do Sul, conseguiu chegar aos moradores que estavam isolados ali em áreas rurais por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. Vamos ver porque as pessoas receberam cestas básicas até aqui e água potável, que era muito necessário. Algumas pontes da cidade ficaram submersas, como você vê aí, ó. Uma delas foi destruída e ainda arrastada. Em Coxim, também interior do estado, os temporais causaram a abertura dessa cratera no meio da rua. O carro foi engolido. Os 2 municípios decretaram situação de emergência. E pode se preparar, viu, porque o final de semana vai ser de mais temporais em regiões do centro-oeste, sudeste e do norte do Brasil. Lidiane Sayuri já está por aqui. Oi, Lidia, o que vai provocar tanta chuva, hein? Boa noite. Oi, Edu. Olha, de sábado para domingo teremos a formação de uma nova Zacas, aquele amontoado de nuvens carregadas sobre as 3 regiões. Boa noite a você. Cris, boa noite. Boa noite para você também que nos acompanha. As chuvas vêm com força e o mais preocupante, em curtos períodos de tempo. Em Belo Horizonte, o sol até aparece, mas pode chover a qualquer hora. A máxima não passa dos 27. Em São Paulo, tarde mais abafada, com pancadas de chuva até a noite. Faz até 32. Em Palmas, máxima de 28, com chuva a qualquer hora. Atenção para o norte de São Paulo, Vale do Paraíba, centro-sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul de Goiás, norte de Mato Grosso e áreas do sul do Amazonas e do Pará. A quantidade de chuva pode provocar alagamentos e deslizamentos. Nas imagens de satélite, as nuvens estão em grande parte do país. No norte, calor e umidade mantêm pancadas de chuva. No sul, uma frente fria avança e provoca temporais com rajadas de vento, granizo e mar agitado. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus neste sábado. No Recife e em Manaus, 29. No Rio de Janeiro, 34. E até 33 em Teresina. Tempo delivery. O Marcelo é de Engenheiro Beltrão, no Paraná. Boa noite, Marcelo. No sábado, tempo firme com 34 graus. No domingo, chove rápido a qualquer hora, faz até 32. Na segunda, o tempo volta a ficar firme, máxima de 33. O Robson está de olho na previsão para Vilhena, Rondônia. Oi, Robson. Sábado chuvoso com temporais à tarde. Domingo de sol entre nuvens com chuva rápida. Na segunda, chove a qualquer hora. Máximas de 26 e de 27 graus. A gente espera a sua participação por aqui. Nas redes sociais, use a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado. E ainda hoje você vai ver que a Polícia de São Paulo vai passar a usar um selo de verificação para notificar celulares roubados. E a seguir, todos os detalhes dos jogos do Paulistão no fim de semana. Sábado, o São Paulo vai enfrentar o Primavera no Morumbis. E no domingo vai ter o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. Os 2 jogos têm transmissão da Record. Passou de 8 mil o número de moradores no sul da Espanha que tiveram que deixar as casas após fortes chuvas. Ainda há riscos de deslizamentos de terra e inundações. Hoje, o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, sobrevoou a região atingida e afirmou que dias difíceis estão por vir, com a chegada de uma nova tempestade amanhã. Em Portugal, o governo prorrogou até 15 de fevereiro o estado de calamidade em 69 cidades. Faltam 2 rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão. Apenas o líder Novo Horizontino garantiu vaga nas quartas de final. A Record vai transmitir 2 jogos decisivos neste fim de semana, às 8 da noite. São
Paulo e Primavera amanhã e o clássico Corinthians e Palmeiras no domingo. O Bruno Lohance agora vai trazer as surpresas nesta reta final da estadual. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Pode ter time grande de fora da fase decisiva do campeonato, hein? São muitas possibilidades de classificação, afinal, como o Edu disse, ainda existem 7 vagas em disputa para essa fase decisiva. Isso só mostra como o Paulistão é equilibrado e cheio de ótimos jogos. Daqui a pouco eu volto com mais uma derrota do Cruzeiro no Brasileirão. O time é o último colocado. A seguir, na série especial, você vai acompanhar o trabalho da polícia na identificação e descarte de bebidas adulteradas. E também o que a Polícia Federal afirma sobre a saúde de Bolsonaro. Documento afirma que ex-presidente pode receber tratamento na prisão. Casos de maus tratos a animais aumentaram em todo o país no último ano. São números alarmantes. São mesmo, Cris. Mais de 20 mil denúncias. Eu estou falando só de São Paulo. Olha o que aconteceu em Minas Gerais. A polícia acaba de pedir a prisão de um homem suspeito de envenenar e matar os cães dos vizinhos. Os animais ficam presos num espaço controlado para não escaparem da propriedade na cidade de Extrema, em Minas Gerais. A nova rotina começou depois que 3 cães da família da Elaine foram encontrados muito debilitados. 2 morreram. A vira-lata Nina sobreviveu. O corpo de um 4º cão, que não pertencia a Elaine, também foi achado na mata. A família suspeitou de envenenamento provocado por um vizinho que já havia feito ameaças. Um vizinho, chegou a falar com o meu esposo, que era para prender os cachorros, que ele ia dar veneno. Só que a gente não acreditou nisso. Nina foi levada para o veterinário, que atestou. A cachorra apresentava graves sintomas de envenenamento. O aumento dos movimentos respiratórios leva a gente a um possível prognóstico de uma intoxicação alimentar. Não dá para saber qual veneno possível. A família encontrou pedaços de carne jogados no terreno e procurou a polícia. O material foi levado para a perícia, que constatou a presença de metomil, um tipo de inseticida usado em plantações e muito tóxico. José Edson Oliveira, de 61 anos, vizinho e principal suspeito de envenenar os cães, não quis gravar a entrevista. O senhor quer falar comigo ou não? Eu acho que não. O Ministério Público de Minas deu parecer favorável a um pedido de prisão de José Oliveira. Mas a Justiça só autorizou a busca e a apreensão na propriedade dele. Expediram-se 2 mandados de busca e apreensão, que viabilizou um encontro de veneno em uma das casas do investigado. Foram decretadas medidas cautelares, como, por exemplo, não frequentar determinados lugares. A defesa de José Oliveira não se manifestou. Bichos tratados com carinho e respeito, mas muitas vezes não é assim. E a pena para quem maltrata um animal e acaba causando a morte dele pode chegar a até 5 anos de prisão. Em Minas Gerais, onde houve o caso de envenenamento, os registros cresceram quase 50% entre 2024 e 2025. Foram mais de 6.500 ocorrências. Aqui em São Paulo, o aumento é parecido. Foram quase 21 mil denúncias. É revoltante ver uma situação dessa, de tirar a vida de cães que são indefesos. Que seja feita a justiça. Quando tem gente que não respeita o ser humano, que dirá sobre os animais, né? Você vai ver agora o caso da Argentina, suspeita de fazer gestos racistas contra funcionários de um bar na zona sul do Rio. Ela chegou a ser presa hoje, por ordem da justiça, mas ficou apenas 3 horas detida. A defesa dessa jovem argentina afirmou que a soltura dela já foi autorizada. Se condenada, ela pode pegar até 5 anos de prisão. A advogada e influenciadora argentina estava hospedada em um apartamento alugado na zona sudoeste do Rio até ser levada à delegacia. Agostina Paes, de 29 anos, teve a prisão preventiva decretada por injúria racial.
Monitorada por tornozeleira eletrônica, ela chegou a postar um vídeo nas redes sociais dizendo que estava à disposição da justiça. Se estão vulnerando todos meus direitos. Estou desesperada, estou morta de medo. No dia 14 de janeiro, Agostina discutiu com funcionários de um bar em Ipanema, zona sul do Rio, na hora de pagar a conta. Na saída, ela foi flagrada fazendo gestos racistas. Segundo o Ministério Público, 3 homens foram alvos das ofensas. Menos de 3 horas depois de chegar à delegacia na Rocinha, zona sul do Rio, a defesa da Argentina afirmou que conseguiu um alvará de soltura. A justiça aceitou os argumentos de que não havia risco de fuga e que Agostina colabora com as investigações. A cliente nunca quis se evadir, nunca quis fugir, intimidar testemunha, ninguém. Ela está colaborando com a justiça, não tem intenção nenhuma de prejudicar, obstruir a instrução criminal. Agostina vai continuar a cumprir medidas cautelares no Rio. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina orienta os turistas do país que as leis do Brasil devem ser respeitadas e que gestos racistas são considerados crimes passíveis de prisão. Em São Paulo, a notificação enviada a donos de celulares com queixa de crime vai passar a ter um selo de verificação oficial. A medida é um aprimoramento do programa SP Mobile, de prevenção a furtos e roubos de telefones no estado. Em segundos, Ida teve o telefone levado por um assaltante quando ela estava num carro de aplicativo. Outro dia, eu também precisei atender uma ligação. Eu falei para o motorista, olha, eu vou deitar aqui no chão e ninguém pode ver o que eu estou fazendo, né? Mas ela ainda tem esperança de recuperar o aparelho. Desde setembro do ano passado, celulares roubados ou furtados no estado de São Paulo são rastreados. E mesmo com novas linhas, intimações são enviadas para que a pessoa em posse do aparelho compareça a uma delegacia. O sistema ganhou uma novidade. Agora, as intimações são enviadas por um aplicativo de mensagens com selo de verificação, que garante a autenticidade da chamada. Esta semana, foram cerca de 2.000 notificações enviadas para celulares com queixas criminais. O programa já recuperou mais de 17.000 celulares e devolveu quase 6.000 aparelhos para os legítimos donos. A partir do recebimento da notificação, a pessoa precisa comparecer à delegacia para prestar esclarecimento. É obrigação daquele que quer comprar de questionar a origem e, eventualmente, até ter acesso à documentação, porque quando você compra sem pesquisar, pode ser responsabilizado. O comparecimento à delegacia é obrigatório. Ela pode incorrer em crime, ela pode incorrer em receptação culposa, receptação dolosa, entre outros crimes que ela pode incorrer também. O presidente Lula entregou ambulâncias hoje na Bahia e prometeu criar o Ministério da Segurança Pública. O presidente Lula entregou em Salvador 107 novas ambulâncias do SAMU e 32 unidades odontológicas móveis. Os veículos foram comprados com recursos do novo PAC Saúde para a melhoria do atendimento à população na rede pública. Nós fizemos o maior PAC da história do Brasil. O PAC estabeleceu uma política de investimento público e privado de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Só aqui na Bahia, 45 bilhões já foram executados. Depois de anunciar investimentos na saúde, o presidente Lula disse que a meta agora é criar o Ministério da Segurança Pública. Nós sabemos que a segurança pública é um problema no país. Eu estou com uma PEC no Congresso Nacional para definir qual é o papel da União na segurança pública. E se a PEC for aprovada, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública. Mas vai ter que ter dinheiro para a gente resolver esse negócio. O presidente vai passar a noite aqui em Salvador. Amanhã pela manhã, ele participa das comemorações de 46 anos de criação do Partido dos Trabalhadores, em um evento na capital baiana. O deputado cassado Alexandre Ramagem foi interrogado pelo Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Ele está foragido nos Estados Unidos.
As perguntas foram feitas por uma juíza auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ramagem se manteve em silêncio em parte das perguntas, mas voltou a negar o uso ilegal da ABIN para monitorar adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência também negou ter participado da elaboração de uma minuta do golpe ou de reuniões com teor golpista. O Ministério da Justiça já pediu a extradição de Ramagem ao governo dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, que a prática de caixa 2 nas eleições pode ser punida não apenas pela Justiça Eleitoral, mas pela comum também. Atualmente, o caixa 2 é considerado apenas um crime eleitoral, com penas de até 5 anos de prisão, além de multa. O julgamento foi no plenário virtual da Corte, em que os ministros votam de forma remota. Um laudo da Polícia Federal sobre a saúde de Jair Bolsonaro aponta que o ex-presidente sofre de doenças crônicas com necessidade de acompanhamento. Mas o documento também destaca que os tratamentos podem ser feitos na prisão. Os peritos fizeram a avaliação médica de Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. O laudo indica que o ex-presidente enfrenta crises de soluços, possivelmente por irritação causada por cirurgias passadas e refluxo. Por causa dos soluços, Bolsonaro tem usado medicação que provoca sedação intensa. Por isso, ele tem passado boa parte do tempo em repouso e tem demonstrado pouca disposição para atividades. Para reduzir os efeitos colaterais, a medicação passou a ser fracionada em 4 doses diárias. Outro problema identificado é a síndrome da apneia do sono grave, em que a pessoa para de respirar momentaneamente durante o sono. Bolsonaro tem usado um pequeno compressor que impede as vias respiratórias de se fecharem. Ele apresentou boa adaptação e melhora de 80% na qualidade do sono. A conclusão médica é que o ex-presidente possui doenças crônicas como hipertensão, obesidade, refluxo e aderências abdominais, mas que se encontram sob controle clínico. O laudo afirma que as doenças identificadas dispensam tratamento em ambiente hospitalar ou domiciliar e que os cuidados podem ser prestados no sistema prisional, desde que garantidos monitoramento clínico diário e controle da pressão, uso obrigatório de equipamento respiratório durante o sono e acesso rápido a atendimento médico de emergência. Os peritos descartaram que o ex-presidente tenha depressão. A defesa de Bolsonaro declarou que o laudo não conclui de forma expressa pela manutenção do ex-presidente no atual local de custódia e que se limita a registrar a inexistência de indicação de internação hospitalar. Os advogados afirmam ainda que o documento reconhece que a falta de cuidados pode resultar em descompensação clínica súbita, com risco concreto de morte. Saiu o laudo da Polícia Científica apontando que um varal de luzes causou a descarga elétrica que matou uma mulher de 39 anos e o filho dela de 11 na piscina de uma pousada em Maragogi, cidade turística de Alagoas. Em menos de 12 horas, 2 adutoras se romperam na Baixada Fluminense. O caso mais recente foi em Duque de Caxias. O abastecimento está comprometido em 7 municípios e em bairros do Rio. Técnicos da Companhia de Águas trabalham nos reparos. Uma mala com 78 bananas de dinamite foi encontrada por trabalhadores rurais numa rodovia do interior do Maranhão. Os explosivos vão passar por análise. A Justiça deu prazo de 5 dias para o ex-goleiro Bruno regularizar o benefício de liberdade condicional. A decisão ocorre 2 dias depois que Bruno foi ao jogo do Flamengo, no Maracanã. O ex-goleiro foi condenado pelo assassinato da ex-mulher Elisa Samúdio em 2010. E a hora de Brasileirão, hein? Bruno Lohans está de volta para falar do momento delicado do Cruzeiro, hein? É bem difícil, né? Algo que ninguém imaginaria no início da temporada, né? O Cruzeiro é a única equipe que jogou 2 partidas no campeonato e ainda não pontuou. O time está na lanterna da competição. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro abriu o placar com Matheus Pereira. Primeiro Lavega e depois Breno Lopes marcaram e garantiram a vitória de virada do Coritiba, 2-1. No Rio de Janeiro, o Vasco recebeu a Chapecoense e saiu na frente com Puma Rodrigues.
Mas, no fim do jogo, Jean Carlos marcou um golaço de falta e empatou para os catarinenses. Quem também empatou foi o Fluminense. John Kennedy marcou o gol dos cariocas após bela troca de passes. Mas o Bahia deixou tudo igual com Christian Oliveira, 1-1. Além do Paulistão, a Record transmite outros 10 campeonatos estaduais nesse sábado. No Campeonato Paranaense, o Foz do Iguaçu recebe o Atlético Paranaense às 3h30 da tarde, no horário de Brasília. Inhumas e Goiás jogam pelo Goianão. No Distrito Federal, o Sobradinho enfrenta o Gama. No Campeonato Alagoano, tem CSA contra Cruzeiro. No Rio Grande do Norte, às 3h30 da tarde, o ABC recebe o QFC. No Campeonato Capixaba, o Rio Branco enfrenta o Forte. No Amapá, o Trem pega o Macapá. No Sergipão, tem Sergipe contra Dourense. No Campeonato Acreano, Santa Cruz e Galvez jogam às 2h30 da tarde, no horário local. Em Roraima, a partir das 7h15 da noite, no horário local, o São Raimundo enfrenta o Monte Roraima. Lembrando que amanhã a Record, o R7 e o Record Plus transmitem São Paulo e Primavera pelo Paulistão às 8 da noite. No domingo tem o primeiro derby do ano, Corinthians e Palmeiras, também às 8 da noite. Cris, Edu. Valeu, Bruno. Agora veja que dado relevante. O Brasil registrou mais de 40 mil cirurgias de retirada de próteses de silicone, de acordo com os dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Parece ter virado tendência. Segundo especialistas, complicações, desconfortos tardios, rejeições e até mudanças nos padrões estéticos estão entre os principais motivos. Desde que colocou a primeira prótese na década de 90, Maíra precisou passar por 6 novas cirurgias para trocar o silicone. O meu organismo ele rejeitava, então a minha mama começava a empedrar, ela ficava muito dura, muito rígida. Na 7ª intervenção cirúrgica, Maíra optou pela retirada das próteses. Eu tinha insônia, eu sentia muito cansaço e até a gente chegar a entender que o problema era a prótese, demorou quase 2 anos. Em 2018, foram registradas cerca de 14.500 cirurgias de explante no país. Em 2024, o total ultrapassou 42 mil cirurgias. Segundo especialistas, o aumento das cirurgias para retirar o silicone está relacionado a questões de saúde e a mudanças no padrão estético das pacientes. Por isso, o acompanhamento médico é essencial para monitorar possíveis alterações e identificar complicações precocemente. Fazer ultrassom todo ano, pacientes com mais de 40 anos, ultrassom e mamografia. Com 5 anos, uma ressonância magnética. O caso de uma influenciadora diagnosticada com um tipo raro de câncer, conhecido como linfoma anaplásico de grandes células, associado ao implante mamário, acendeu um alerta. Ela não tem um câncer de mama, ela tem um tumor na cápsula. É uma doença rara, o diagnóstico é feito com o próprio ultrassom, mas o sinal clínico mais evidente é a paciente perceber que uma das mamas cresceu muito em relação à outra. Só em 2024, foram realizadas cerca de 232 mil cirurgias de aumento de mama no país. Os implantes de silicone são seguros, desde que o procedimento seja feito corretamente, diz o cirurgião plástico do Hospital Moriá. Em ambiente hospitalar estéril, com todas as técnicas de não contaminação, é um procedimento extremamente seguro. O paciente precisa tomar os cuidados iniciais, logo após a cirurgia, que é a não movimentação, ter um cuidado bem tranquilo e após 3 meses da cirurgia, a vida é normal. Acompanhamento, sempre. Vem cá, você deve se lembrar de uma família de macacos bugios que a gente mostrou aqui no Jornal da Record ontem, né? Eles foram levados para um parque estadual em São Paulo. Bom, os bugios estavam numa gaiola aberta, passando por um período chamado aclimatação. Mas hoje, dá uma olhada, eles enfim saíram e por conta própria subiram na árvore. Agora sim, os animais estão livres e de volta à natureza. Outro caso que chama atenção nos Estados Unidos é a procura por aquela idosa que a gente comentou aqui no jornal. A Polícia Federal dos Estados Unidos enviou uma equipe de especialistas para ajudar nas buscas da mãe de uma apresentadora de TV americana. Essa senhora teria sido sequestrada no Arizona.
Entre os agentes que trabalham no caso estão negociadores, especialistas em análise de dados de celulares e um profissional da área de inteligência que estuda a cena do crime. Segundo a polícia, Nancy Guthrie, de 84 anos, foi levada de casa à força na madrugada do último domingo. Ela é mãe de Savannah Guthrie, uma das apresentadoras mais famosas da TV nos Estados Unidos. Hoje, o irmão dela, Cameron Guthrie, fez um apelo. Quem quer que esteja com nossa mãe, queremos ter notícias. Não recebemos nenhuma informação. Precisamos que entrem em contato para que possamos seguir em frente, afirmou. Nancy tem problemas de mobilidade e toma remédios controlados. A família diz que a saúde dela é frágil. A polícia do Arizona corre contra o tempo. Até agora, não há suspeitos e os agentes tentam recuperar imagens no dia em que Nancy foi sequestrada aqui da residência. Uma câmera na porta registrou o movimento por volta das 2 horas da manhã, mas o equipamento desapareceu. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou que o governo federal trabalha com as autoridades locais para encontrar a idosa. We're working with the locals. A polícia indiciou um homem por enviar um falso pedido de resgate para a imprensa local. Autoridades disseram que ele tentou lucrar com o caso e não tem nenhum envolvimento no sequestro. Irã e Estados Unidos fizeram hoje a primeira reunião para discutir um possível acordo nuclear entre os dois países. Foi um bom começo, resumiu o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, sem dar detalhes. As conversas desta sexta-feira foram mediadas pelo país sede, Omã. A Casa Branca foi representada pelos principais negociadores de Donald Trump, o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, que é genro do presidente americano. Apesar do clima positivo, os Estados Unidos anunciaram novas sanções para restringir as exportações do petróleo iraniano. O regime iraniano insiste em negociar apenas o programa nuclear do país. Já os Estados Unidos também querem um acordo sobre os mísseis balísticos, que são usados em ataques contra Israel. As negociações acontecem em um momento de instabilidade no mundo. Desde ontem, não há nenhum acordo em vigor de controle de armas nucleares. Em junho do ano passado, Israel bombardeou instalações iranianas que estariam sendo usadas para produzir armas nucleares. Imagens de satélite divulgadas na época mostram a destruição depois do ataque. Agora, já é possível ver que há prédios sendo reconstruídos. Nos últimos meses, os Estados Unidos adotaram um tom mais duro e reforçaram a presença militar na região, com o envio de navios de guerra para o Oriente Médio. O presidente Donald Trump assinou hoje uma ordem executiva que pode impor uma tarifa de 25% a países que fazem negócios com o Irã. O Brasil exportou quase 3 bilhões de dólares para o Irã no ano passado, mas não está claro se o país vai ser afetado pela medida do governo americano. Um general russo foi baleado hoje em Moscou. O Kremlin culpa a Ucrânia pelo ataque. O homem, ainda não identificado, atirou várias vezes contra o general Vladimir Alexeyev e depois fugiu. O ministro das Relações Exteriores da Rússia acusou o presidente da Ucrânia de tentar sabotar o processo de negociações para encerrar o conflito entre os dois países. No sul da Ucrânia, um ataque com drones matou 2 pessoas. Um abrigo de cães também foi atingido. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos negociaram um acordo de paz esta semana em Dubai. No Paquistão, um homem-bomba matou 31 pessoas e deixou mais de 170 feridas. O alvo desse atentado foi uma mesquita xiita em Islamabad, a capital do país. Segundo as autoridades, o terrorista atirou contra a multidão e detonou o explosivo. O ministro do Interior declarou que a Índia patrocinou o ataque. O governo da Índia não comentou. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o atentado. Subiu para 42 o número de mortos por causa da nevasca que atinge o Japão. Cidades do norte do país continuam cobertas pela neve. A Agência Meteorológica do Japão prevê mais tempestades até a próxima segunda-feira. As autoridades alertaram a população para avalanches e possíveis interrupções de energia. As fortes nevascas já duram mais de 2 semanas. Além dos 42 mortos, pelo menos 200 pessoas ficaram feridas.
Aqui no Brasil, a Justiça de Minas Gerais determinou que a mineradora Vale paralise as operações no complexo Fábrica, que fica em Ouro Preto, até que a empresa comprove segurança e estabilidade das estruturas. Essa decisão vem depois de um colapso que aconteceu no Rio de Janeiro. O descumprimento acarretará em multa diária de R$100 mil. Voltamos a falar do caso do Banco Master. O BRB informou agora há pouco que entregou ao Banco Central o plano de recomposição do capital da empresa a ser implementado em 180 dias, caso seja comprovada a necessidade de aporte financeiro na instituição. Nesta semana, mais uma morte foi confirmada por intoxicação com metanol em São Paulo. Então vamos de série especial. Você vai ver como a Receita Federal e a Polícia Científica identificam e retiram de circulação bebidas adulteradas e que entram ilegalmente no Brasil. São bebidas que entram ilegalmente para as fronteiras do país, que muda de sabor, muda de cheiro. Ela vai botar lá dentro produtos de baixa qualidade. Pode causar problemas graves. A gente encontra uma grande carga de vinhos, só que dividido para passageiros diferentes. A gente está lacrando todas as aberturas do ônibus para garantir que até a data de deslacração em que ele vai ser contado as mercadorias não tenha risco de ser furtado algo. Isso é para garantir a lisura no processo. O volume de apreensões de bebidas alcoólicas é tão grande que a Receita Federal não consegue atestar a qualidade de cada produto apreendido, muito menos identificar se as bebidas são verdadeiras. Por isso, tudo é descartado. O volume de garrafas destruídas impressiona. Foram mais de 500 mil só no ano passado, segundo a Receita Federal de Foz do Iguaçu. Elas então são quebradas aqui para evitar que sejam reutilizadas. Essas bebidas elas são adquiridas nas cidades vizinhas aqui com a Argentina ou com o Paraguai. Depois são transportadas em bagageiros de carros, em carrocerias de caminhões e carretas, geralmente a altas temperaturas, principalmente na época de verão. Não foi armazenado adequadamente, ele não foi transportado, ele foi exposto a altas temperaturas, luminosidade. No caso dos vinhos, por exemplo, a gente cai no vinho cozido. São também uma ilegalidade e uma enganação. As bebidas alcoólicas elas são desenvasadas em recipientes de 1.000 litros, então é encaminhado para uma universidade fazer o álcool gel e o álcool líquido. Muitas bebidas que passam pela fronteira têm São Paulo como destino. Neste galpão, entre as mercadorias apreendidas, estão garrafas de vinho com rótulo apenas em espanhol, o que é proibido no Brasil. O produto que é comercializado no Brasil precisa trazer as informações em português. O que a gente apreende muito é bebida descaminhada. Então, a bebida que entra no território nacional, sem o devido recolhimento dos tributos. Todos os dias nós realizamos aqui atividades voltadas ao combate à pirataria. O nosso interesse maior aqui, o nosso trabalho acaba sendo voltado mais a depósito e fábrica. Nesta operação, em uma sala comercial, a Receita Federal de São Paulo encontrou sinais de possíveis irregularidades em uma loja virtual de vinhos. Na ausência de nota, a gente vai ter que fazer a retenção de toda a mercadoria que está aqui. Certo. Quando a gente faz a retenção, a pessoa ainda tem direito de apresentar a documentação caso a mercadoria esteja regular. O mercado ilegal de bebidas alcoólicas gerou um prejuízo de 28 bilhões de reais para o país em 2024, segundo o estudo mais recente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. A falsificação de bebidas alcoólicas assustou o Brasil no ano passado, quando 25 pessoas tiveram intoxicação por metanol e morreram.
essa não foi a primeira vez que criminosos adulteraram bebidas com metanol. Na década de 90, centenas de casos de intoxicação com a substância foram registrados no ABC Paulista. O laudo afirma, sem dúvida nenhuma, que havia metanol na bebida. Aqui no estado de São Paulo, todos os meses, centenas de bebidas alcoólicas são apreendidas e trazidas aqui para a sede da Polícia Científica. Todas essas garrafas vão ser analisadas para identificar se os rótulos são verdadeiros, se elas estão com um selo de controle fiscal e, principalmente, se o líquido que tem dentro delas é de fato verdadeiro. E, além disso, já verificar se existe a presença ou não de alguma substância que possa ser nociva à saúde, como, por exemplo, metanol. Que pode levar a casos de náuseas, mas até pode levar a cegueira e morte. Você primeiro separa os componentes e, separando, você consegue ver se tem algo estranho na composição e se as concentrações batem com o perfil do fabricante. Se não tiver, é um produto falsificado. Aqui nessas imagens a gente tem um selo que é o original e esse aqui é o selo falso. Aqui no original dá pra gente perceber a nitidez da impressão, é bem melhor. E essa daqui é a impressão falsa, dá pra ver que não dá pra ler as microletras que deveriam ter aqui na impressão. Desconfie de preços muito diferentes ou bem diferentes da média de mercado. Bebida alcoólica você vai ingerir, vai dar para as pessoas que você gosta, né, para os amigos, os parentes e tudo mais, não vale a pena arriscar. Alerta feito, hein? Amanhã pode anotar, por causa do futebol, o Jornal da Record é mais cedo, 7h15 da noite. As reportagens de hoje você confere no Record Plus, em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem uma nova edição do JR. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Bom fim de semana. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.